Muito bem, vamos para a reserva da mesa, tá? E também para algumas modificações que eu fiz aqui em relação ao módulo Food. Em primeiro lugar, nós tínhamos dentro de cadastros, uma partezinha lá para os cadastros do Food, né? Eu mudei isso daí, tá? Não é mais dentro de cadastros. Agora nós temos aqui, ó, o módulo Food. Para isso eu fiz uma alteração no menu lateral, daí eu testo se a empresa ela tem o KNAI para a alimentação, tá? E essa opção aparece no menu lateral, tá? A mesma lógica que eu utilizei para colocar o grupo do cadastros aqui, mas utilizando dentro do menu lateral que carrega esse drawer aqui. Daí eu criei um outro arquivo chamado cadastros, menu food, tá? Dentro desse menu food, então nós temos agora essas opções. Então vamos lá, dá uma conferida nisso daí. Primeiro eu tenho aqui menu lateral. Dentro do menu lateral, então, eu fiz isso aqui, ó. Se seção KNAI permite módulo food, então ele vai criar uma lista tile, vai colocar o módulo food e ao clicar nele eu vou chamar o menu food, tá bom? Menu food quem é? É esse novo arquivo aqui, ó, menu food. Ele é um arquivo de menu, assim como os demais, né? Vai estar dentro da pasta menu, tá? E dentro dele eu criei dois grupos, né? Foi o grupo Action Menu Cadastros, grupo Cadastros e Action Menu Grupo Movimento, tá? Daí dentro do grupo Cadastros eu tenho o cadastro da cozinha, o cadastro da mesa e o cadastro da taxa de entrega. Nós já vimos esses cadastros aqui, sendo que eu fiz algumas alterações no código do cadastro da mesa, tá? Em movimento eu tenho reserva, comanda e delivery. Então nós vamos ver aí as alterações que eu fiz em mesa, mas essa videoaula, o foco dela é em cima da reserva. Então eu já vou mostrar como é que a reserva está funcionando, ó. Eu entro aqui na reserva, daí na reserva eu consigo ver quais são as reservas que estão ativas, canceladas, né? Se for ativa ela vai ficar amarelinha, se for cancelada vai ficar vermelha. E tem a reserva que é utilizada, né? Utilizada vai acontecer quando o cara ele abrir a comanda naquela mesa, e se for uma mesa de reserva, então a reserva passará a ser utilizada, tá? Utilizada não tem nenhuma. Cancelada aí nós temos uma dentro desse período, né? Ativa, eu tenho essas três reservas ativas aí para o dia 3 de dezembro, e todas vão aparecer todas, tá bom? Nessa reserva aqui, né, do Pedro Paulo aqui, ele reservou aqui, ó, ele fez uma reserva para 7 pessoas, tá? Quando eu entro aqui, eu consigo ver quais são as mesas que eu reservei para ele. No meu restaurante, eu tenho mesas de 4 cadeiras, ó. Então, nessa reserva aqui, eu coloquei 2 mesas para ele, já que ele pediu uma reserva para 7 pessoas, tá? Eu coloquei a mesa 1 e 2, tá bom? No caso do Carlos aqui, ó, coloquei a mesa 3, uma reserva para 4 pessoas. E no caso do João Paulo, ele pede uma reserva para 8 pessoas, eu coloquei as mesas 4 e 5, tá bom? Eu vou criar então uma nova reserva aqui. Criar uma nova reserva. Eu vou colocar a data da reserva. Vamos dizer que a pessoa ligou, ó, tem como reservar para mim para hoje? Eu tô querendo ir aí jantar. Vamos ver. Coloco aqui a data, dia 3, né? A data de hoje, ok. Daí eu vou selecionar as mesas, tá? Essas mesas aqui, eu não consigo selecionar, tá? Porque elas já estão ocupadas nas outras reservas, né? Tá, ele não me falou quantas pessoas ele quer. Então vamos dizer que ele falou aqui agora no telefone. Cara, é para 8 pessoas, 10 pessoas, 10 pessoas. 10 pessoas são 10 mesas, né? Vou colocar nessas 3 mesas aqui, tá? Eu posso segurar o botão, ele fica amarelinho. Posso clicar 2 vezes, tá? Então tem as 2 opções. Ou eu clico 2 vezes ou seguro o botão e ele fica amarelo, ele reserva essa mesa para o cara, tá? Vou clicar em confirmar a seleção, ele coloca as 3 mesas aqui, ó, 13, 14 e 15. Vou clicar em salvar, ele não deixa, né? Tenho primeiro colocar aqui qual é a hora da reserva, colocar 16 horas, é o Augusto, ele quer para 10 pessoas, né? Telefone dele, um número qualquer. Vou clicar agora em salvar. Veja que eu não apontei para o cliente, não é obrigatório, tá bom? Cliquei em sim e aí está a reserva do Augusto, né? Se eu entrar nela de novo, ó, mesas 13, 14 e 15, tá?
Se eu tentar selecionar, criar uma nova reserva agora, ó, quando eu for selecionar as mesas, isso para o dia 3, né? Para o dia 3. Se eu tentar selecionar as mesas, essas mesas aí estão ocupadas. Se o cara ligar para mim e pedir uma reserva para o dia 12, cara, dia 12, precisei dia 12, uma festinha para 20 pessoas, vamos lá, selecionar mesas, e aí estão todas disponíveis para o dia 12, não tem nenhuma ocupada. E aí segue-se a mesma lógica, tá? Então, essa tela aqui, ó, é a tela mesa, aquela mesma tela mesa que a gente criou, tá? Só que ela está sendo utilizada agora para a reserva, tá? E ela também vai ser utilizada para a comanda, tá? A mesma tela sendo utilizada para 3 coisas diferentes. Por conta disso, né, eu tive que fazer algumas alterações na tela mesa, tá? Então, vamos analisar agora o que é que eu fiz no código para que a aplicação ela funcione dessa forma, tá certo? Muito bem. Então aqui, ó, no meu código, deixa eu fechar esse menu Food, deixa eu fechar esse menu lateral, mesa Page. A primeira coisa que eu fiz, ó, eu tenho uma mesa Page e tenho uma mesa Cadastro Page, tá? Você lembra que quando eu criei a mesa Page, ela tinha uma página de detalhe embaixo, né? Eu até mencionei, ó, vou construir a página de detalhe aqui embaixo, não tem problema não, por enquanto, né? Então aquela página de detalhe eu joguei para cá, para o mesa cadastro page, tá? Então esse mesa cadastro page aqui, que você está vendo, é aquela detalhe page ou mesa detalhe que nós tínhamos feito anteriormente, tá bom? Ela agora está nesse arquivo separado, tá? Então a gente já viu como é que ela funciona, né? Ela só é chamada quando eu estou no modo de cadastro, tá? Se eu voltar aqui, ó, e, sei lá, vamos clicar aqui para inserir novamente uma reserva, tá? Ok. Selecionar mesas. Daí, ó, se eu selecionar uma das mesas aqui, ó, eu não entro naquela página de detalhe, tá bom? Eu só entro na página de detalhe se eu tiver no cadastro da mesa. Aí sim eu entro na página de detalhe dela, tá? Então aquela mesa cadastro page é essa página aqui, tá certo? Muito bem, então a gente já viu, né? Já vimos quais são os detalhes dessa página, alterei aqui, alterei ali. Ah, tem uma coisa nova nessa página, né? Você lembra que eu coloquei aqui o nome Carlos, né? Só que a mesa ela tem uma observação, tá? Então eu coloquei essa observação aqui, né? Então vamos colocar uma observação nessa mesa aqui, né? Essa mesa, sei lá, está quebrada. Tá? Salvei. Aí aqui fora, ó, eu vejo que essa mesa tem uma observação, tá bom? Então quando o cara cadastra alguma observação, eu marco aqui fora no cadastro da mesa, tá bom? Se o cara entrar aqui de novo, ele já vê que essa mesa está com uma observação, deixa eu ver o que é, tá bom? Muito bem. Bom, depois a gente pode, né, com o decorrer da utilização da aplicação, certamente vão aparecer alguns outros requisitos, tá? Daí a gente vai melhorando essa tela aqui. Mas, para essa primeira versão, ela já está 100%, tá? Deixa eu voltar então. Você já sabe que essa mesa cadastro page é aquela telinha que eu acabei de mostrar, tá? Então eu tirei daqui e joguei ali. Agora, deixa eu fechar ela e vamos analisar a mesa page, tá? Essa mesa page aqui, ó, ela é muito importante, né? Ela é a base aí para um monte de coisa no módulo Food, tá bom? O que eu fiz nela aqui, ó? Eu coloquei na operação dela, eu defini aqui que CAD é cadastro, RES é reserva e COM é comando, tá? Então, se eu chamar a tela mesa page passando CAD, é porque eu estou entrando em modo de cadastro, tá? Aonde é que eu faço isso? Eu faço isso no menu Food. Então, aqui no menu Food, onde eu tenho o cadastro da mesa, aqui, o cadastro da mesa, tá? Eu estou passando o onPressed aqui, e no onPressed eu chamo o mesa page e na operação eu passo o cadastro. Inclusive, eu alterei esse botão menu aqui para que ele aceitasse o método onPressed. Ele não aceitava isso anteriormente, tá? Então, o botão menu agora, ele tem esse onPressed, senão existia, coisa nova, tá certo?
E agora quando ele vai instanciar cada um dos botões, ele pega também o onPressed do botão aqui, tá? Nós podemos ou não utilizar o onPressed. Na maioria das vezes a gente não usa. Nós passamos apenas o ícone, o label, a cor do círculo e a rota. Mas nesse caso aqui eu passo tudo isso e também o onPressed. Por quê? Porque eu não quero apenas abrir a página. Ela não é uma lista page comum, essa mesa page aqui. Eu quero passar para ela a operação. Tá? Então, neste caso aqui, eu farei dessa forma. Eu quero passar para ela a operação chamando do menu. Né? Então, eu tive que alterar esse botão menu para fazer isso daqui. Tá? Então, quando eu chamo a mesa daqui, ó, eu passo para ela o CAD. Tá? Daí eu entro em modo de cadastro. Tá certo? Muito bem. Veja que eu também estou passando aqui uma reserva para ela, né? Mas aqui do menu Food, ó, não está indo reserva nenhuma não. A reserva que vai para a mesa é quando eu estiver lá na tela da reserva, tá? Depois vai ter uma comanda também, quando eu estiver na tela da comanda. E por aí vai. Por isso que eu digo que essa tela da mesa aqui, ela é utilizada, é a base do módulo Food, tá? Pronto, continuando aqui então, no mesa page, nós temos aqui a quantidade de mesa controller, quantidade de cadeira controller, quantidade de criança controller, para que ele permita que o usuário gere as mesas. Lá embaixo fica esses 3 controles, né? A gente viu isso na videoaula anterior. Eu tenho aqui uma lista de mesas. No init state, eu vou chamar o método consultar mesas. Aí aqui tem algo diferente, ó. Se a operação for CAD, eu chamo o consultar lista. Se a operação for reserva, eu chamo o consultar lista reserva dia do reserva DAO. Consultar lista do mesa DAO, consultar lista reserva dia do mesa DAO. Lembre que no mesa DAO eu criei um esquema de stream. Opa, deixa eu entrar aqui no consultar lista. Eu criei aqui um esquema de stream e eu estava retornando esse stream para lá. Eu tirei isso daí, tá? Não é necessário. Nós não estamos consultando essa mesa ainda no servidor remoto e tal, então vamos facilitar a nossa vida. Tirei aquele stream, estou retornando só a lista e estou trabalhando com essa lista, tá? Não vamos complicar o que pode ser simples, tá bom? Então alterei isso daqui, não estou retornando o stream, mas apenas a lista, tá bom? Perfeito. Então olha só, se eu tiver em modo de cadastro, retorno a lista de mesas, padrão. Se eu tiver em modo de reserva, aí eu retorno uma lista de mesa reserva dia. O que é isso? É uma lista de mesas, só que ele vai marcar de vermelho as que não podem mais ser reservadas, né? Eu vou já explicar como é que eu consegui fazer isso daí, tá bom? Pronto. Aí tratações de atalhos. Daí vem o build. Aí no build aqui nós temos o bottom navigation bar, que é onde nós vamos colocar ou aqueles 3 controles e o botão gerar mesas, ou o botão confirmar seleção, né? Beleza. Então, get bottom navigation bar, ela já está aqui, ó. Tá? O que é que eu vou retornar? Vou retornar uma bottom app bar. Quem são os filhos da row que está dentro do padding da bottom app bar? Get items bottom navigation bar, está aqui embaixo. Então aqui, ó, eu crio uma lista de itens. Daí, se a minha operação for CAD, o que é que eu faço? Crio um text form field com as mesas, crio outro text form field com as cadeiras para adulto, mais um outro com as cadeiras para criança e o botão gerar mesas. Isso a gente viu já na outra aula. Agora, se a operação for res, eu crio apenas o botão confirmar seleção. Beleza? Muito bem. É assim que eu consigo alterar esse fundo aqui, tá? Estou em modo de cadastro, mostro esses 3 itens aqui para o cara, os 4, né? Os 3 controles e o botão. Estou em modo de reserva, quando eu entrar aqui para selecionar as mesas, eu mostro apenas confirmar a seleção. Perfeito. Voltando lá então, eu tenho a Get Body Sliver List. Aqui eu tenho uma app bar e a grid com mesas.
Nessa grid com mesas eu estava passando aqui aquele stream, né, o that snap, o snapshot na verdade, né, tirei tudo aquilo, tá? Não precisa daquilo ali nessa aplicação, tá? Pelo menos para facilitar a nossa vida. Se fosse uma aplicação que estivesse trazendo os dados de forma remota, aí sim, aí de repente eu poderia fazer com aquele esquema do stream, tá? Mas não é o caso. Pronto, então na minha app bar, o que é que eu mostro? Na minha app bar, eu estou carregando aquela imagem de fundo, né? E o título, que agora eu já passei aqui para o widget, né? Tanto no menu como na reserva, eu estou passando o título para ele, tá? Então na minha app bar, eu apenas coloco essa imagem de fundo e o título aqui, olha só, aqui ele passa a reserva de mesa. E lá no cadastro, ele passa apenas mesas, tá? Beleza. Voltando para cá então, grid com mesas. Lista mesa igual a lista mesa, que loucura isso aqui, hein? Tira esse negócio daí. Sliver padding, aí eu tenho a sliver grid, defino a quantidade por linha, tudo isso aqui a gente já viu, né? A diferença aqui é que eu não estou mais trabalhando com o stream, tá? Para a mesa stack, que estava chamado de menu stack, né, que eu tinha copiado lá do menu do Fênix, agora eu renomeei para mesa stack, para ficar dentro do padrão aqui, eu passo apenas o índice desse builder aqui, tá? Se eu tenho 15 itens, eu estou passando o índice de cada um desses itens para o cara lá de baixo, né? Estou delegando para ele construir a tela para mim, tá bom? E quantos filhos ele vai contar? Tantos quantos forem o tamanho de mesa, tantos quantos estiverem dentro da lista mesa, tá? Beleza. Definir quantidade de linhas nós já vimos. Mesa stack, que estava sendo chamado de menu stack, tem lá o on long press e o on double tap, tá? Então quando o cara pressionar e segurar, ele vai chamar o método selecionar mesa. Se o cara clicar 2 vezes, ele também chama o método selecionar mesa, tá bom? Talvez no celular, no tablet, no dispositivo mobile, seja mais fácil utilizar o on long press, né? E de repente no computador com o mouse é mais fácil utilizar o clique duplo, tá? Perfeito. Daí olha só, o on tap desse cara aqui, ele tem o on long press e tem o on double tap, on double tap, né? Mas ele também tem o on tap, que é só quando você clica. Se a operação for cadastro, aí ele abre a mesa cadastro page, que é aquela página de dentro, para eu alterar os dados de cadastro da mesa, tá? Apenas se a operação for de cadastro. Por isso que quando eu estou na página da reserva, que entra naquela página da mesa e clico uma vez só, não acontece nada, tá? Muito bem. Daí aqui eu monto cada quadradinho da mesa, né? Eu tenho o mesa image, o mesa color e o mesa data, que são os dados, tá? Beleza. Tá. O método selecionar mesa, né? Que eu estou chamando ou no on long press ou no on double tap. O que é que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Se a operação for res e se o disponível da mesa for igual a R, eu troco o disponível para S. Já se o disponível for S, eu troco o disponível para R, tá? Então, se a mesa tiver vermelhinha lá, o disponível tá N, tá? O cara não consegue fazer nada disso, nem funciona esse método para ele, porque eu não estou testando aqui se o disponível é N, tá? Se a mesa tiver azul, o disponível dela tá S. O que é que ele vai fazer? Ele vai passar o disponível para R, ó, tá? O que é esse R? R é de reserva. Agora, preste atenção nesse detalhe. Não será persistido no banco. É apenas para controlar a marcação da mesa visualmente para a reserva, tá? Então, as mesas que tiverem no final da seleção do cara, do usuário, com o disponível R, vai retornar lá para o cadastro da reserva, tá? Por isso que ele volta à lista de mesas e ele coloca no cadastro da reserva apenas aquelas que foram marcadas, porque elas estão com a letra R, tá certo? Mas esse R, ele não vai ser persistido no banco, não, tá? Quando ele for persistido no banco, ele vai virar um N aí, digamos, tá certo? Muito bem. Voltando para cá, nós temos a imagem, isso que a gente já viu, e temos a cor. Aí eu mudei aqui, né?
Eu coloquei um método definir cor da mesa, tá? Se for S, ele coloca azul, se for N, ele coloca vermelho, e se for R, ele coloca amarelo, tá? E o default é azul, beleza? Acredito que já estava até assim, né? Eu apenas acrescentei o R aí com a cor amarelo, tá? Essa parte aqui também a gente já viu dos dados, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi o seguinte, né? Aqui estava um Carlos, né? Estava fixo o texto Carlos. Agora ele verifica se a observação da mesa não está vazio, aí ele coloca a observação. Se estiver vazio, ele não coloca nada, tá? Só isso que mudou aí. Pronto, o método gerar mesas a gente já viu, nada de novo. E o método confirmar seleção para reserva, esse método o que é que ele faz? Ele varre a lista de mesas, tá? Vamos dizer que tem 15 mesas, ele vai varrer aquelas 15 mesas. Daí, se o disponível tiver R, ele adiciona essa mesa nessa lista reserva que eu criei aqui, ó. Daí ele chama um pop, que é para fechar a janela, passando essa lista mesa reserva, tá? Então, a janelinha lá da reserva, quando chamou essa janela mesa page, ela chamou aguardando uma lista, tá? Quando eu retornar a lista para ela, vai ser apenas com as mesas que foram reservadas. Por isso que funciona, tá bom? Então, mesa page, você viu que parte dela continuou como era, eu mudei uma parte para que ela funcionasse com a reserva. Na próxima videoaula, a gente vai ver de novo essa página, porque eu vou mudar ela de novo agora para comanda, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa ver agora? O mesa page, a gente já viu o que foi que alterou nela, né? Ela é chamada daqui e é chamada de dentro da reserva. Agora vamos ver as páginas da reserva. Ela tem duas páginas, a lista page, que é essa aqui, e ela tem a persist page, que é essa página de dentro, tá? Veja que ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. A lista page é parecida, mas ela tem aqui esses controles embaixo. E, ok, nós já colocamos ali na tela de compra, de estoque, de contas a pagar, contas a receber. Então não é muito novidade isso daqui. Ela tem cores. Nós usamos cores lá no controle de estoque. Também não é muita novidade isso daqui. Tá? Então essa página aqui, basicamente, tudo que tem nela aqui, você já viu a gente fazendo. Agora, na parte de dentro aqui, colocar botões aqui, a gente já viu como é que faz. Não tem segredo. Mas apresentar as mesas aqui embaixo, aí sim, isso aqui é novo. Né? A gente nunca tinha feito isso aqui antes, é algo novo. Tá? Então vamos dar atenção para essa parte aqui. O restante, basicamente, você já sabe como é que faz. Tá? Mas vamos lá. Então, para a reserva, o que foi que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada reserva e criei as duas páginas aqui, ó, tá? Lista page e persist page. Na verdade, eu peguei isso daqui do gerador de código e apenas adaptei para o que eu precisava fazer aqui. Mas boa parte já estava pronta. O gerador de código ele ajuda a gente nisso daí. Boa parte ele fez. Eu peguei, copiei para cá e fui alterando de acordo com a minha necessidade, tá? Comecemos então com a lista page, que é essa parte de fora aqui, né? A lista page aqui, ó, toda essa parte de cima a gente já conhece, né? Situação reserva eu coloquei aqui todas, apenas para ele já setar esse cara aqui, a situação como todas, tá certo? Data início e data fim é para a gente controlar esses dois caras aqui. Aí vai ter uma alteração em biblioteca em relação a esse data início e esse data fim, que eu vou mostrar para você, tá bom? Ok, ali no init state a gente chama o refrescar tela para ele carregar a lista, né? Chama o relatório, gerar filtro. No build eu tenho um lista reserva montado. É esse lista reserva montado que vai ser carregado. Lista reserva montado. Vamos ver o que é esse lista reserva montado. Ó. O lista reserva montado está dentro de reserva. Ele vai retornar a própria reserva, o cliente e uma lista de mesas. Tá? Ainda dentro de reserva eu tenho reserva mesa montado. Ele retorna a reserva mesa e a mesa. Como assim? Vamos relembrar, né? Lá no nosso banco de dados, ó, nós temos a reserva, onde eu tenho os dados da reserva do cara, né? O nome dele, o telefone, a data da reserva, a hora da reserva, a quantidade de pessoas, a situação da reserva e o ID do cliente, que não é obrigatório. Aí eu tenho a reserva mesa.
Essa aqui é uma tabela N para M, uma tabela muitos para muitos, tá? Entre reserva e mesa, tá bom? É aqui que eu armazeno quais são as mesas para aquela reserva, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na reserva 5 eu tenho a mesa 55 e 56. Na reserva 3 eu tenho a mesa 46 e 47. Na reserva 9, 58, 59 e 60. Opa, mas espera aí, 59 está na reserva 1 e 59 também está na reserva 9. Por quê? Porque a reserva 1, aqui não vai mostrar o dia, né? Bom, mas a reserva 1 é para o dia 1º, por exemplo, tá? E a reserva 9 é para o dia 16 que a gente colocou lá, né? É isso, por isso que ele permite, tá? Por enquanto, nós estamos fazendo reservas por dia, tá bom? Então o cara ligou para lá, quero almoçar aí, reserva a minha mesa. Para que hora, senhor? Meio-dia, reservado. Ligou outro cara, quero reservar, eu quero jantar aí hoje, reserva a minha mesa. Vamos dizer que para o almoço o cara reservou a mesa 1, para o indivíduo lá, para o, sei lá, o Alfredo. Aí ligou a Maria, eu quero jantar aí, ele vai poder reservar a mesa 1? Não. Tá? Nós não estamos reservando mesa por dia e horário, ainda não. Por enquanto é apenas dia. No sprint futuro nós podemos fazer isso daí, tá? Daí o cara ele pode reservar para, sei lá, para janta, para almoço e para janta, né? Porque para também definir um intervalo de horário é complicado. Você não sabe quanto tempo o cara vai passar na mesa, né? Mas dificilmente ele vai ficar do almoço até a janta. Então imagino que sim, que num sprint posterior nós faremos essa reserva para pelo menos 2 vezes por dia, tá certo? Mas por enquanto é apenas uma vez no dia, tá? Então, ó, esse cara reserva mesa montado, ele traz a reserva, essa reserva aqui é essa tabela, tá? Ele traz o reserva mesa, essa reserva mesa aí é essa tabela aqui. E ele traz o mesa, aí o mesa é a tabela mesa, né? Então, o objetivo desse cara aqui é retornar uma lista com essa galera toda, tá certo? É como se fosse uma view. Tem aqui até um novo to-do aqui que eu coloquei, para em determinado ponto nós tentarmos criar uma view. Vai ficar como um exercício por enquanto, aí quem sabe posteriormente nós criamos a view, passamos a utilizar views aqui com SQLite também, tá? Pronto, então vamos voltar aqui para o reserva lista page, tá? O que eu carrego então aqui é o lista reserva montado, que está aqui em cima. Ele vai retornar a reserva, vai retornar o cliente e, se possível, se for necessário, uma lista de mesas, tá? Perfeito. Voltando para o reserva lista page. Perfeito. Essa parte aqui da página é parecido com o que você já viu anteriormente nas outras páginas, tá? Não tem nenhum segredo aí. Deixa eu ir baixando. Detalhe aqui importante. Aqui eu tenho a data de início, onde eu vou pegar do data início, quando o cara ele clica nessa opção para selecionar a data de início, tá? E tem também a data fim. Enfim, isso daqui a gente já viu anteriormente, né? Toda vez que eu pego a data, eu refresco a tela para ele atualizar. Aqui eu tenho as 4 opções de filtro, todas ativa, cancelada e utilizada. Também eu vou colocando nas devidas variáveis para o nosso controle. Nós já vimos isso daí. Essa parte aqui das colunas também não tenho o que falar. Método inserir. Tá, vamos analisar aqui o método inserir. Perceba que eu estou com o método chamar filtro aqui embaixo, mas não tem um botão de filtro aqui, pelo menos não ainda. Eu deixei o método ali porque pode ser necessário colocar o botão filtro, tá? O método lá do DAO, ele está preparado para receber um filtro. Nosso filtro aqui, ele está em cima do intervalo de datas e da situação. Mas pode ser que exista a necessidade de o cara procurar pelo nome do contato, pelo cliente, né? Pode ser que exista sim essa necessidade. Então, por enquanto, fiquem abertos à utilização ou não do filtro. Por isso que eu não removi o método dali ainda, tá? Mas ainda também não coloquei o botão filtro. Bom, mas o método inserir. Olha só o que está acontecendo nele aqui, ó. O método inserir, ele vai chamar o reserva persist page. Daí ele passa o reserva montado para ele, sendo que ele instancia um reserva e instancia um cliente. E no título ele passa reserva inserindo
e a operação aí, tá? Então, basicamente isso, nós já vimos algo parecido na tela do produto, enfim, nessas telas que nós temos itens montados, né? Na tela das compras, nós também fizemos algo parecido. Legal, chamar filtro é padrão, mas ele não está sendo utilizado por enquanto, gerar relatório também não. Refrescar tela, aqui ó, refrescar tela. O refrescar tela vai chamar o consultar lista montado. Para ela lá, para esse método, ele vai passar a data início, a data fim e a situação da reserva, tá? Agora observe que tem um novo método lá em biblioteca chamado converte data início para filtro. O que será que faz esse método? Vamos lá ver. Converte data início para filtro, ele pega a data, daí ele cria uma nova data, ele vai retornar uma nova data, tá? Com o ano, o mês e o dia dessa data, mas ele vai zerar a hora. Por quê? Porque quando nós gravamos essa data no SQLite, o SQLite aqui, o nosso amigão, ó, ele converte isso para essa data Unix aqui, tá? Só que isso aqui é uma data e uma hora ao mesmo tempo, tá certo? Daí quando a gente faz o filtro aqui, passando uma data para o filtro, ele também passa a data com uma hora. Então se a hora não bater, aquela data não entra no filtro, um negócio meio louco, tá? Para nós garantirmos que essa data vai entrar no filtro, eu vou converter a data início para o filtro, zerando a hora dela. Eu também vou converter a data fim para o filtro, passando o ano, o mês e o dia dessa data e colocando a hora lá para 23h59, tá certo? Então vai ficar tudo dentro aí dos conformes. Tem outra maneira de fazer isso? Tem outras maneiras de fazer isso também. Pode gravar a data como texto, e aí você não vai ter esse problema, né? Você pode, antes de gravar a data, zerar a hora. Aí você não vai precisar fazer isso aqui, tá certo? Ou você pode também, na hora de fazer a consulta, consultar apenas pela data, chamando um comando SQLite que ele busca apenas a data e desconsidera a hora. Então tem várias formas de fazer, né? E é isso, eu escolhi essa daqui, mas tem outras maneiras também. Esse comentário aqui está correto, zero tempo, esse aqui está errado, né? Aqui ele adiciona o tempo, tá? Muito bem. Pronto, voltando aqui para a lista page, então antes de fazer o filtro, eu converto a data por causa desse problema que eu acabei de falar para você. E o que é que faz o consultar lista montado? Vamos lá. Consultar lista montada é parecido com o que a gente já fez anteriormente aí com produto, com compra, é bem parecido, tá? Mas vamos analisar mesmo assim. Ele primeiro pega a reserva, faz o join com o cliente, coloca a data da reserva between values, isso aqui é novo, né? Primeira vez que a gente usa isso daqui, tá? Between data início e data fim. Daí a situação, ó, se for ativa, ele vai procurar pela situação igual a A, se for cancelada pela situação igual a C, se for utilizada pela situação igual a U. E se for todos, aí ele não vai colocar o L na situação e vai trazer todo mundo dentro dessa data aqui, desse período, tá? Essa parte aqui, ó, é que ainda não está sendo utilizada, porque nós não estamos passando um filtro ainda para cá, mas é possível que nós utilizemos no futuro, tá? Beleza. Depois ele vem aqui, faz a montagem, né? Para o reserva montado ele passa a reserva, passa o cliente e instancia a lista de mesa. Depois que ele faz a montagem, ele aplica os domains, né? Que é para colocar no lugar de A, ele vai colocar ativa, no lugar de ser cancelado, no lugar de utilizada, tá? Nós já vimos aí os domains em alguns outros exemplos. Neste caso aqui ele está fazendo os domains para a situação. Daí ele vai pegar as mesas. Ó. Como é que ele faz para pegar as mesas? Ele faz um laço na lista reserva montado. Daí ele consulta a reserva mesa, tá? Ele pega todos os registros de reserva mesa, onde o ID da reserva é igual ao objeto que eu estou trabalhando com ele aqui agora, tá certo? Aí ele monta a mesa aqui, ele pega a lista reserva mesa. A lista reserva mesa é que vem dessa tabela aqui, ó. Reserva mesa, tá? Então se eu tiver ali na reserva 9, por exemplo, ele dessa tabela aqui, reserva mesa, vai pegar esses 3 registros, ó.
Tranquilo? Muito bem. Ele vai colocar, por exemplo, nesse exemplo que eu mencionei agora, ele vai colocar aqueles 3 registros dentro de lista reserva mesa. Daí, para cada reserva mesa, eu vou pegar a mesa agora, tá certo? O que eu faço então? Faço um laço nesse lista reserva mesa que eu acabei de fazer, né, que eu acabei de encontrar aqui. Daí eu vou atrás da mesa, onde o ID é igual ao ID da mesa de cada objeto dentro de reserva mesa, tá? Então, por exemplo, aqui, como eu peguei esses 3 objetos, ele vai pegar aqui a mesa 58 e vai pegar os dados da mesa 58 lá na tabela mesa. Depois ele pega os dados da mesa 59, depois pega os dados da mesa 60, tá? Aí ele monta essa lista mesa aqui, ó, no reserva montado lista mesa, tá? Ele vai colocar as mesas então dessa reserva dentro de lista mesa do reserva montado. E é assim, é por isso, né, que ele consegue mostrar as 3 mesas aqui, ó, tá? Se nós não fizéssemos isso daqui, ele não conseguiria colocar as 3 mesas aqui. Beleza? Muito bem, daí ele retorna a lista reserva montado, tá? Então, cada registro desse aqui possui, né, cada linhazinha dessa, cada objeto que está sendo mostrado aí, já possui, cadê o reserva mesa Dart? Está aqui, não é esse, eu quero o reserva Dart, pronto. Então veja, cada linha dessa daqui, ó, cada objeto vinculado a uma linha dessa, possui uma reserva, um cliente e a sua lista de mesas, tá? Não é que essa lista de mesas venha todas as mesas do estabelecimento, não. É a lista de mesas utilizadas na reserva. Para a gente pegar a lista de mesas utilizada na reserva, nós temos que fazer o esquema que nós fizemos aqui, ó, tá? Primeiro nós montamos a reserva, depois para cada reserva nós pegamos o reserva mesa, depois para cada reserva mesa nós pegamos o dado da mesa, tá? E aí a gente coloca a mesa, né, que no caso é a mesa da reserva, dentro da lista mesa do reserva montado. Beleza? Muito bem. Retornando então para o reserva lista page, é isso que acontece aqui no refrescar tela. Data source aqui são as nossas células. A coisa que tem diferente aqui é esse color, tá? Se a situação da reserva for ativa, ele vai colocar amarelo, se for cancelada vai colocar vermelho, se for utilizada vai colocar azul. Pronto. O restante aí já é o que nós já conhecemos. E aqui embaixo ele vai chamar o detalhar a reserva, né? Ele chama o reserva persist page, passando o reserva montado como um parâmetro e a operação A para alterar, tá? Então vamos para o reserva persist page, né? O reserva persist page está aqui, ó, tá? A princípio, o reserva persist page é uma página persist como outra qualquer, tá? Sendo que após o indica que o campo é obrigatório, nós temos 2 botões e temos a lista de mesas. Então isso aqui, ó, é diferente, costuma ser diferente das demais telas que nós utilizamos, né? Então vamos lá, vamos ver como é que ela foi construída. Vamos começar aqui. Aqui em cima ela tem uma estrutura parecida com as outras persist page, tá certo? Nós temos aqui uma lista de mesas, né? Essa lista de mesas, lembrando que vai ser a lista de mesas da reserva e não todas as mesas do estabelecimento. Aqui, ó, eu pego a lista de mesas do reserva montado, eu não preciso mais consultar a lista de mesas aqui no persist page, tá? Por quê? Porque a lista de mesas ela já vai em cada objeto que eu estou carregando lá na minha grid, no lista page, tá bom? Ele já está vinculado ao reserva montado. Tratar ações atalhos, daí eu tenho aqui o meu build, com os meus controles, né? Essa é coisa padrão. Toda essa parte aí é padrão, tá? Importar o cliente é padrão, nada disso aí é coisa nova, então eu vou descendo até nós encontrarmos algo novo, tá? Selecionar mesas, ok, isso aqui é uma coisa nova, né? Botãozinho aqui, ó, selecionar mesas. O que é que ele faz? Bom, primeiro, se a data da reserva tiver igual a nulo, por favor informe a data da reserva,
tá? Então se eu vier aqui, ó, vou tentar entrar para selecionar as mesas. Ele já informa lá, por favor, informe o conteúdo desse campo. Cliquei em selecionar mesas, ó, por favor, informe a data da reserva. Se o cara não informar, ele não consegue selecionar a mesa. Passou disso daí, eu vou chamar o mesa page esperando um retorno, ó. Tá? Lembre que lá em mesa page, quando eu confirmo a seleção para reserva, eu fecho o mesa page passando a lista de mesas que foram reservadas. Então aqui no mesa persist page, eu chamo o reserva mesa aguardando um retorno, que é a lista de mesas que o cara selecionou. Tá bom? O título eu coloco reserva de mesa, passo a reserva para lá e a operação, ó, as. Agora o mesa page sabe que ele está trabalhando com reserva, tá? Se esse retorno que veio aqui é diferente de nulo, a lista de mesa que eu defini aqui vai ser igual ao retorno, tá? E ele mostra a lista de mesa para mim, a lista das mesas lá embaixo. Beleza. Salvar. Vamos ver se tem algo de diferente aqui no salvar. Bom, o que tem de diferente aqui no salvar é que no inserir, né, se a operação for é alterar, se não é inserir, ele coloca a situação aqui da mesa como ativa, tá? A situação então da reserva, no caso, né, ela fica ativa no inserir, tá? No alterar ela fica como? Vamos ver onde é que o alterar está sendo chamado aqui. Ctrl Home, Ctrl F, Ctrl V. Bom, o alterar aqui vai ter um momento em que essa situação ela vai ser igual a cancelada, né? Bom, mas nós não chegamos lá ainda. Quando nós chegarmos aqui no botão cancelar reserva, nós vamos ver que nós vamos colocar a situação para C, tá? E aí ele vai chamar o alterar, neste caso, né? Não é que eu chame o método alterar, tá? Mas como a operação já é A, porque ele foi chamado a partir do clique num dos registros da lista page, então a operação já é A, tá? E a gente altera a situação no momento do clique no botão cancelar. Pronto, então alterar ou inserir é padrão também, nós já fizemos isso em outras janelas, né? Registro salvo com sucesso também padrão. Avisar o usuário forma alterado também é padrão. Excluir também é padrão. Aí vem aqui, ó, o código abaixo monta a grid com as mesas de forma estática para o usuário visualizar as mesas da reserva. Vamos só subir aqui um pouco, porque no final do código aqui, onde eu tenho os meus controles, né, informe a quantidade de pessoas, aí vem informe o telefone, tá aqui o telefone. Daí vem, indica que o campo é obrigatório, tá aqui ele. Deixa eu voltar e selecionar uma que tem mesa, tá? Daí vem aqui uma linha, né, uma row, onde eu tenho selecionar mesas. Tá aqui o botão selecionar mesas. Ele vai chamar o método selecionar mesas. Eu tenho outro botão, cancelar reserva, tá aqui, ó. No cancelar reserva, eu passo a situação C para a reserva e chamo o método salvar, tá? Beleza. Daí eu tenho um visibility, tá? Essa parte que está dentro do visibility só vai ser mostrada se a lista de mesa não estiver vazia. Então, se tiver algum item na lista de mesa, eu crio uma column. Dentro dela eu coloco um padding e coloco um texto, mesas selecionadas para reserva. Aqui, ó, mesas selecionadas para reserva. Abaixo dele eu coloco um divisor, que é essa linhazinha que está aparecendo aqui. E abaixo disso daí eu crio um cartão. O filho do cartão é uma custom screw view. Shrink wrap eu coloco true, senão vai dar um erro, tá? Se não tiver isso daqui. E aí eu chamo os slivers, né? Os filhos dos slivers aí, neste caso, é apenas a grid com mesas. Eu não tenho o app bar, como eu tenho aqui no mesa page, tá? No mesa page eu também tenho os slivers lá, né? Você deve lembrar. Mesa page, ó, também tem os slivers. Só que lá eu tenho uma app bar e a grid com mesas. Aqui não, só a grid com mesas, tá? Beleza. Agora sim, vamos analisar aqui a parte do código que apenas exibe as mesas para o usuário, tá?
Grid com mesas, muito parecido com o que eu fiz aqui. Por que eu não deixo um código só? Porque embora ele seja muito parecido, ele não é igual. Tá? Então, para facilitar a manutenção, eu vou deixar separado, tá certo? Para não ficar muito complexo o código, tá? A gente tem que ter essa noção aí. Ah, tem muito código, mas a gente está entendendo o que a gente está fazendo. O código ficou menor, vamos depurar isso daqui, deixar esse código menor possível, certo? Quanto menor for o código, mais complexo ele é de se entender. Às vezes nem você mesmo compreende o que você fez ali, tá? Então vamos deixar ele separado dessa forma aqui, embora ele pareça estar duplicado, tá bom? Parte dele de fato está duplicada. Tá, então o grid com mesas vai ter o sliver grid. Eu vou delegar ele passando novamente o index e chamo o mesa stack. Definir a quantidade de cartões por linha, ó. A largura do cartão aqui é 100. A largura do cartão aqui é 150, tá? É diferente. Poderia ter sido passado como parâmetro, caso esse código estivesse num lugar só, poderia, tá? Daí vem o mesa stack. Mesa stack vai chamar o mesa image, o mesa color e o mesa data. Mesma coisa que tem aqui, ó, mesa stack, sendo que lá eu não tenho os métodos onLong, press e onDoubleTap, tá? Não tenho o onTap lá, não está implementado, tá bom? Ó, o onTap está vazio. E aí eu chamo sim o mesa image, o mesa color e o mesa data, tá? O mesa image é a mesma coisa que tem lá no mesa. O mesa color, eu coloquei a cor dele apenas amarelo. Aqui no mesa color eu estou fazendo um if else, né, um switch. Se a mesa está disponível, eu coloco azul. Se não está disponível, eu coloco vermelho. Se ela está numa situação de reserva, eu coloco amarelo. Aqui não tem isso, coloquei amarelo para todas elas, até para dar a noção na cabeça do cara que isso aqui é mesa de reserva, já que quando ele está selecionando para reserva, ela fica amarela, tá bom? E aqui nos dados, né, é a mesma coisa que tem lá, mas eu alterei aqui os tamanhos das fontes, já que nessa tela aqui a nossa mesa é um pouquinho menor, né, os quadradinhos são um pouquinho menores do que os quadrados que aparecem lá na tela maior, tá? E é isso, essa é a nossa mesa reserva persist, essa é a nossa página reserva persist page. Tem mais uma coisa que eu preciso mostrar. Aqui no reserva DAO tem um método chamado, deixa eu ver onde é que ele se encontra. Aqui, ó. Consultar lista reserva do dia, reserva dia, né, no caso. Ela é chamada de dentro de mesa, tá? Você lembra que aqui em mesa, ó, no momento de eu consultar a lista, eu verifico se eu estou em modo de cadastro ou em modo de reserva. Se eu estiver em modo de reserva, qual é o método que eu chamo? Consultar lista reserva dia, que é esse método que eu vou mostrar para você agora, ó. Consultar lista reserva dia, tá? O que ele faz? Ele começa pegando a reserva e faz um join com reserva mesa, tá? Então ele faz um join da tabela reserva com a tabela reserva mesa, beleza? Muito bem. Depois, ele coloca aqui no where a data da reserva igual ao dia da reserva que eu passei ali, ó, tá? E ele coloca a situação igual a só as reservas que estão ativas, beleza? Muito bem. Daí, em lista reserva montado, ele pega a reserva e a reserva mesa e coloca nesse reserva mesa montado, tá? Depois, ele vai montar aqui a lista de mesas que ainda estão disponíveis para reserva. Legal? Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai consultar a lista de mesas. Então, se tem 15 mesas, as 15 mesas vão aparecer aqui, tá? Daí eu vou navegar, fazer um laço na lista reserva mesa montada que eu montei ali em cima, tá certo? E também vou fazer um laço na lista de mesas aqui, ó, tá? Então, para cada reserva montado, eu vou procurar qual é a mesa dela. Quando eu encontrar a mesa, eu coloco um disponível não nela. Tá? Por isso que, quando eu entro num dia que já tem reservas, as mesas estão vermelhas. As mesas que estão reservadas, elas ficam vermelhas, porque eu coloco um disponível não aqui. Tá?
Lembrando, né, que essa lista de mesa aqui não é a lista de mesa do restaurante que eu estou alterando o cadastro dela, não é isso, tá? Estou apenas navegando por uma lista de mesas, tá? E nessa lista de mesas eu estou colocando algumas mesas com a situação disponível ou não para aquele momento da reserva, tá? Isso acontece aqui, ó. Quando eu vou criar uma nova reserva, daí eu coloco, por exemplo, aqui o dia 3, clique em selecionar mesas, ó, essas mesas ficaram vermelhas. Por que essas mesas ficaram vermelhas? Porque, primeiramente, eu fiz aqui um join entre reserva e reserva mesa, para aquele dia, né, ó, tá? Daí eu descobri aqui quais são as mesas que já estão reservadas naquele dia, tá certo? Muito bem. Aí aqui embaixo, ó, eu montei uma lista de mesas e eu procurei qual é a mesa que está aqui já reservada e para cada mesa que está ali já reservada eu coloquei um N nela no disponível. Como eu coloco um N no disponível, o que acontece? A cor aqui fica vermelha e ele não permite mais nada. Ó. A partir do momento que a cor fica vermelha, ele não permite que eu faça nenhuma seleção, como permite que eu faça nessa aqui, por exemplo. Tranquilo? E é isso, né? Essas foram as alterações realizadas e as novas implementações para que nós tivéssemos aí a reserva funcional, tá? Nosso próximo passo agora, acredito eu, será a questão da comanda. Aqui na comanda nós já vamos precisar do cardápio, né? Então talvez a próxima videoaula não seja a comanda, mas sim o cardápio, né? E aí o cardápio ele deverá ser montado dentro do produto, tá? Se o produto ele for de produção própria, além da ficha técnica, nós vamos ter aqui o cardápio, aí o cara vai montar o cardápio do produto aqui, e quando a gente estiver no módulo Food, o que vai aparecer é esse produto aqui montado com o cardápio, tá certo? Provavelmente essa é a próxima videoaula, essa questão do cardápio, tá bom? Mas é isso, você vai receber esse código aí no repositório, faça bastante testes nesse código, se encontrar algum problema, né? Você reporta lá no Trello pra gente. Ficou aqui um novo to-do, avaliar a possibilidade de usar uma view no lugar de fazer esses laços aqui. Tente criar uma view, né? Compreenda como é que isso aqui está funcionando, debugue esse código e no lugar de utilizar esses laços, tente criar uma view no SQLite e utilizar essa view com o more drift, né? Veja se você consegue fazer isso daí, tá bom? Esse é um to-do mais para exercício do que para nós implementarmos, tá? Coloquei tudo aqui para chamar a atenção para você que tem problemas, ó. Mas ele é mais uma questão de exercício, tá? Para você tentar criar essa view no SQLite e utilizá-la aqui dentro da aplicação, tá? E é isso, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, né? Se você tiver algum problema no momento de testar esse código, de implementar esse código na tua aplicação, abre lá um ticket de suporte no Trello que nós estaremos lá postos para te ajudar.